Boa tarde, meus irmãos. A paz de Cristo Jesus esteja com vocês. Primeiramente, agradeço a Deus, a misericórdia dele por mais uma vez eu estar vindo aqui para nós que somos irmãos, para ouvirmos a palavra e o que Deus quer entregar para a gente. Não sei exatamente o que Deus ele vai dizer aqui nessa tarde, mas sabe, meus irmãos, toda vez quando Deus ele pede para mim aparecer aqui na internet, é algo que eu sempre tenho falado. Eu sempre apareço com a Bíblia, porque não tem como eu vir aqui na internet dizer algo sobre mim, porque eu não sou melhor do que vocês. Não existe um homem bom ou alguma pessoa, alguém melhor do que alguém. Só Deus, só Jesus Cristo e o Espírito Santo é. Tá bom, meus irmãos? Então, pela misericórdia de Deus, antes de qualquer coisa, Deus está falando aqui para você que está ouvindo, não deixa nenhum pensamento intrusivo entrar. Algum pensamento negativo sobre tudo que você vai ouvir, não vai entrar, porque se você ouvir com atenção todos os stories até o final, não vai entrar, porque Jesus vai falar com a gente aqui, o Espírito Santo de Jesus, ele está me usando, ele vai abrir alguma palavra pra gente, independente do que tentar entrar, que seja orgulho, prepotência, arrogância, que isso entre na sua mente achando de alguma coisa que eu vou dizer, porque aqui eu não vim dizer sobre mim, eu não vim falar sobre mim, não. Deus está me usando para abrir alguma palavra dele. E sempre quando eu tenho que aparecer, eu tenho que aparecer com a Bíblia. Onde para mim falar de Deus, eu tenho que estar com a Bíblia. Porque a Bíblia é o testemunho, é a palavra de Jesus Cristo no Novo Testamento. Tá bom, meus irmãos? Então, eu vou abrir agora uma palavra. Eu vou pedir para o Espírito Santo aqui na frente de vocês aqui. Você que está vendo esse vídeo, é assim que Deus me ensinou a pedir a direção para ele na Bíblia. Tá certo, meus irmãos? Meu Pai amado, meu Mestre Messias, Senhor Espírito Santo, obrigado por estar entregando essa palavra. Obrigado. Meus irmãos, eu tô com a Bíblia aqui aberta agora. Eu tinha aberto em uma página, mas Deus pediu para mim vir na carta de Mateus, a partir do capítulo 21. Ele me deu algo que não estava nem no meu pensamento. Abriu outra carta quando eu pedi para ele, vocês viram eu pedindo no outro Stories. É assim que eu peço quando eu vou ler a Bíblia. Quando Deus coloca no meu pensamento que Ele quer me dar uma palavra, eu levanto a Bíblia e peço misericórdia para Ele, peço sabedoria, porque aqui a Bíblia não é religião não, meus irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus, é onde vai dar o caminho e a direção para a gente seguir nessa vida, tá certo, meus irmãos? E é praticamente sobre isso que Deus quis que abrisse em Mateus para falar sobre isso, que Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, eles não são religião, meus irmãos. Não tenho nada contra nenhuma religião, até porque todas as religiões, independente qual seja, católica, evangélica, candomblé, qual seja a religião, todas são permitidas, meus irmãos, são permitidos por Deus. Tá? Porque, meus irmãos, eu conheço gente do candomblé, conheço gente da católica, do evangélico, eu falo com todos, e não existe um julgamento sobre religião, tá certo? Mas só existe um Deus, um Jesus Cristo, que é o Filho de Deus e o Espírito Santo. E ele deixou tudo escrito o que temos que fazer e está aqui. Independente do que você esteja fazendo, para onde você esteja indo, sua religião, você precisa ler a Bíblia, que é o Novo Testamento. E Deus ele trouxe uma palavra muito importante. Eu peço pela misericórdia de Deus que você escute essa história até o final, porque eu vou ler a Bíblia, não eu, mas o Espírito Santo vai me guiar para trazer uma mensagem muito importante para a gente. Tá certo, meus irmãos? Que eu tenho certeza que vai edificar a nossa vida. Vai trazer uma sabedoria e um entendimento para a gente. Tá certo, meus irmãos? Eu vou abrir agora essa palavra. Carta de Mateus, a partir do capítulo 21, versículo 12. O título é A Limpeza do Templo. E, entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas. Meus irmãos, esse templo de Deus é a igreja, tá certo? Na época que Jesus Cristo estava aqui, e Jesus Cristo foi na igreja, no templo de Deus, que foi construído por Salomão. E na frente da igreja, da igreja que foi construída por Salomão, estavam vendendo pombas, galinhas, entre outras coisas, na frente da igreja. E aí continua do versículo 13. E Jesus disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazei covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. E aí ele continua, meus irmãos, e foram ter com Jesus, quando Jesus estava no templo e expulsou todos que estavam vendendo as coisas dentro da igreja, e foram ter com eles, como está dizendo a partir do versículo 14.
E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. A partir do versículo 15. E vendo os principais sacerdotes e os escribas as coisas maravilhosas que ele fazia, e as crianças gritando no templo e dizendo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Meus irmãos, aqui está dizendo os principais sacerdotes e os escribas. Escribas, meus irmãos, era uma religião na época, era uma religião, e eles se indignaram pelas coisas que Jesus Cristo estava fazendo, porque Jesus Cristo disse que está escrito, de acordo com a lei de Moisés, que a casa de Deus é casa de oração, não é casa de comércio, de vendas. Por isso que Jesus Cristo estava lá e tirou todos os cambistas, e era isso que Jesus Cristo estava dizendo para ele, e as pessoas que estavam, os sacerdotes da igreja, eles se indignaram por conta que Jesus Cristo tinha feito isso, tinha tirado os cambistas, os vendedores, e tinha dito que era a casa de oração, não casa de comércio. E aí ele continuou dizendo, e perguntaram-lhe, os sacerdotes perguntou para Jesus Cristo, ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca leste? Pela boca dos pequeninos e dos bebês de peito tiraste perfeito louvor? Meus irmãos, Jesus Cristo, na hora que ele começou a fazer tudo isso, as crianças estavam gritando, Hosana ao filho de Davi. Eles estavam dizendo, Hosana ao Cristo, eles estavam agradecendo a Jesus Cristo, estavam louvando, dizendo que Cristo era rei. As crianças, meus irmãos, na época tinha muitas crianças no templo. Mas por que as crianças estavam louvando a Jesus Cristo? Porque as crianças, meus irmãos, elas são puras. Não é à toa que quando você olha para uma criança, você vê algo sempre diferente. A criança, ela é pureza total. Tá certo, meus irmãos? E as crianças não paravam de louvar Jesus Cristo. Meus irmãos, é por isso que, não só por essa carta que eu acabei de ler, você que ouviu com atenção, mas é por isso que eu não falo de religião, eu não falo de igreja. Eu também não estou dizendo para você parar com a sua religião ou parar de ir para a sua igreja, não é isso. Mas Deus está trazendo uma mensagem muito importante que existia na época e existe hoje. Como você sabe, você que está acompanhando aqui, porque sabe, meus irmãos, isso não é à toa que existe a guerra da religião, porque infelizmente muitas igrejas, não todas, porque não podemos dizer todas, mas a maioria se tornaram comércio, tá certo, meus irmãos? Não se tornaram casa de oração, e acontecia isso na época de Jesus Cristo. Foi por isso que ele foi lá, tirou os cambistas, os vendedores e disse, aqui é a casa de oração, é a casa do meu pai. E acontece isso hoje. Não é à toa, meus irmãos, que eu conheço muita gente e às vezes a pessoa ela quer me ouvir porque tá vendo que eu tô falando da Bíblia, não eu, porque é o Espírito Santo me guiando. Ela fica, você que tá vindo, você tá ouvindo porque você tá vendo que eu tô falando da Bíblia, porque é as palavras de Jesus Cristo. Mas sabe, meus irmãos, eles me dizem assim, eu gosto de ouvir você, não é porque é você, é porque é o Nelber. Não, é porque é o Espírito Santo te guiando. Eu tô vendo a luz de Deus em você e você só tá trazendo o que Jesus Cristo deixou para nosso bem, para nossa verdade. Aí eles falam, eu já tive experiência em igreja, todo mundo, meus irmãos, você que tá vindo aqui, muitos sabem que já virou comércio. Porque, sabe, meus irmãos, infelizmente é o que acontece hoje. A gente vê um profeta lá em cima, ele andando de carro do ano, cheio de saúde, e aí quando a gente ora para dentro da igreja, a gente vê muitas pessoas com doenças, às vezes na miséria, meus irmãos. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? É porque muitos se corromperam, se tornaram casa de comércio. E é isso que Jesus Cristo foi lá fazer, foi avisar que se tornou casa de comércio. Tá certo, meus irmãos? Você não precisa parar de ir para a igreja, mas quando você for lá, coloca o seu joelho no chão e agradeça a Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. E você leia a Bíblia, porque é a palavra de Jesus Cristo. E aí ele vai começar a te revelar as coisas, tá? Precisa me ouvir, ou precisa me seguir, ou precisa ficar me acompanhando. Eu não estou falando isso por soberba, arrogância não, meus irmãos, mas eu falo porque Deus tirou a ganância de mim e Deus está me revelando o que acontecia antes e acontece hoje. Não é à toa, meus irmãos, quantas pessoas você conhece que não quer saber de igreja e não vai mais à igreja? É porque se tornaram comércio e Deus não está lá, meus irmãos. Mas Deus, pela misericórdia dele, ele está me usando para trazer essa mensagem para você. Ontem a mensagem foi o quê? Orar com o joelho no chão, jejuar e ler a Bíblia. Isso você faz é você e Deus, tá certo, meus irmãos? É por isso que Deus, ele não deixa eu apoiar a religião, não deixa eu apoiar nada desse tipo, porque eu trago aqui a Bíblia, é as palavras de Cristo, porque as palavras de Cristo vai dar sabedoria para edificar sua vida, meus irmãos. As palavras que estão aqui, ela que vai transformar sua vida, vai te dar um caminho para o que você precisa. Eu não sei o que você precisa, e eu também não posso ficar aqui dizendo para você, Deus vai te entregar isso, porque eu vou estar mentindo. É Deus que sabe com você aí, o Espírito Santo está com você, é Ele que vai te entregar o que você precisa, tá bom, meus irmãos? Eu sou bom não, meus irmãos, mas Deus está dizendo aqui para mim que vai entregar tudo o que a gente precisa se a gente fazer essas três coisas que o Filho dele fez aqui nessa terra, Jesus Cristo.
Tá certo, meus irmãos? E é isso que eu tenho feito há 2 anos e Deus está mudando a minha vida e eu não vou negar isso, o que realmente muda a vida, porque todos vocês que estão vindo, todos vocês que estão escutando são meus irmãos. E aonde eu quero estar indo, eu quero que vocês estejam da mesma forma, porque, meus irmãos, daqui a pouco a gente não tá mais aqui. Tá certo, meus irmãos? Essa vida é passageira e Deus tem preparado muita coisa pra gente aqui e depois. Tá certo, meus irmãos? Deus vai abençoar você no que você está ouvindo. Eu não preciso vir aqui tocar em você, fazer uma oração. Não, meus irmãos, olha a sabedoria que Deus passou pra gente. Olha o que Deus está falando pra gente, ensinando o que Jesus Cristo deixou na Bíblia. Eu falei o capítulo e os versículos. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia na mão, pega a Bíblia na mão e começa a ler junto, meus irmãos, para você ver que é o que o Jesus Cristo fez e deixou escrito pra gente. Tá bom, meus irmãos? Eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar a gente nessa palavra.